lembrando também que agora nós estamos streamando também tanto na Kick quanto no YouTube, e muito em breve aqui que vai ser o meu ponto principal de fazer live streams, tá? E no vídeo de hoje nós temos aqui por indicação de vocês aí de casa o vídeo aqui do Josué Aragão, né? Nós vamos pegar aqui e dar uma olhada aqui, o canal do Josué Aragão, já recomendei várias vezes, já fiz 2 participações lá no canal dele, cara, bate-papos. O Josué Aragão, pra quem não sabe, anda fazendo live streams ao meio-dia, gurizada, tá? Ele tem feito aí umas live streams aqui ao meio-dia, cara, tá? E bem interessante. Deem uma olhada lá, tá? E volta e meia a gente tá aí trocando uma ideia junto. Já fiz 2 participações lá. Gosto muito do conteúdo aí do Josué Aragão, tá? Acompanho bastante e hoje nós vamos ver aqui este vídeo dele, cara. A conta chegou, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar um pouquinho, talvez melhor essa tela. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um pouquinho melhor essa tela, porque eu gosto de... Deixa eu baixar um pouquinho aqui o tamanho, talvez. É que eu gosto de mostrar qual canal que a gente está olhando ali. Ah, agora ficou no cantinho, olha, ficou legal, né? Eu gosto que o canal apareça aqui, né? Para as pessoas poderem também já olhar. Já vão largar o pré-like dado, né? Porque a gente já conhece o trabalho de Josué. A conta chegou. Bora lá? Vamos ver então. Meus amigos, o Brasil está prestes a quebrar mais um recorde. Não é recorde de emprego, infelizmente. Também não é recorde de crescimento. Não é recorde de investimento, quem dera. É recorde de processo trabalhista e isso está gerando uma grande confusão, um grande problema para a nossa economia, você vai entender. Vamos lá, vamos lá. Em 2025, a Justiça do Trabalho deve receber uma explosão de processos, mais de 2.300.000 novas ações, o maior número desde a reforma de 2017. Mas o desemprego não está no nível mais baixo da história do nosso país, cara. O desemprego não está no momento... Não está... Então isso que estão divulgando, né? Que o desemprego nunca esteve tão baixo no nosso país, o IDH subiu 5 pontos, né? O Barroso foi lá para Portugal, falou que o IDH subiu, uau, tá tudo maravilhoso dentro do Brasil. Você tá entendendo que os números que o governo anda divulgando e os números da realidade, eles são levemente diferentes? E quem é o principal responsável por esse tsunami? Justamente o Supremo Tribunal Federal. Foi o STF que em 2021 derrubou a regra da reforma trabalhista que colocava freio nos processos judiciais contra as empresas. Lembrando que eles aprovaram uma parada que antes funcionava assim, ó. O cara saía da empresa, ele podia botar um processo contra a empresa e se a pessoa perdesse não pagava nada. Naquela época, né, há alguns anos atrás, o funcionário botava um processo na empresa, a empresa já sabia, vou gastar 2, 3 mil, 5 mil de advogado. Então, às vezes, era muito mais fácil para a empresa já fazer um acordo com o funcionário. Mesmo que o funcionário tá errado. Mesmo que o funcionário tá errado e o funcionário vai perder. Só que tu fazer todo o trâmite ia custar, sei lá, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então era muito mais fácil pegar e já dar 2, 3 mil na mão do cara e já era. Isso era meio que default. Quase todo mundo que saía do emprego via CLT já botava o empregador na justiça e já pedia. O STF falou, se o funcionário perder, quem vai pagar as ações, o valor do advogado também da empresa, é a pessoa que perdeu. No caso, aí o que acontece? Aí os funcionários começaram a ficar um pouco cu na mão. Poxa, eu não vou botar na justiça, vai que eu perca. Né? Porque antes tu botava e tu já ganhava um acordo de 2, 3 mil reais. Pessoal... Eu morava num prédio, né? Onde o porteiro, ele foi demitido. Aí ele colocou o prédio na justiça. E volta e meia, né? Ele tinha umas lixeiras de plástico grande do lado de dentro do prédio. Então a gente colocava esses lixos lá, né? E depois o porteiro pegava é tipo um carrinho, né? Tinha rodinha, né? E ele empurrava até lá na rua, entendeu? E deu. E ele falou que isso não estava no contrato dele, e aí ele pediu uma indenização de 10 mil reais. E aí o advogado do prédio foi lá e falou, cara, 2 mil, 2.500 não fecha? Aceito. Você tá entendendo? Porque o cara sabia que ele ia ganhar a parada, tipo assim, ele sabia que ele ia ganhar alguma coisa, então ele aceitou os 2.500 para não ficar 2 anos esperando, entendeu? Então era meio que default isso, e o STF chegou e falou assim, não, agora quem perder paga. Os funcionários começaram a puxar o freio de mão e falar, não vou botar no X, vai que eu perco e tem que pagar um advogado fudido. Porque do que acontece? Eu como empresário, se eu levo um processo que eu sei que eu tenho uma chance muito grande de ganhar, eu contrato um advogado que vai me cobrar 20 mil. Quem vai pagar o advogado vai ser depois a pessoa, tá ligado? Então,
pessoal ficou com o cu na mão e parou de fazer isso. Mas vamos continuar dando vídeo. Desculpa o mega ultra explicação. Antes, se o trabalhador perdesse... Provavelmente ele vai explicar a mesma coisa. Desculpa, pessoal. Na justiça, deveria pagar os honorários advocatícios. E funcionava como um risco que fazia muita gente pensar 2 vezes se colocaria ou não uma empresa na justiça. E o Supremo Tribunal acabou com esse freio. O que aconteceu? Entrar na justiça hoje virou um jogo sem risco nenhum. Se ganhar na justiça, leva o dinheiro. Afinal de contas, ganhou na justiça significa que a empresa estava fazendo alguma besteira e estava em débito com o trabalhador, então tá tudo certo. Agora, se entra na justiça, perde e não paga absolutamente nada, cara, isso acabou virando uma grande bagunça. Porque isso tem gerado uma grande insegurança para os empregadores brasileiros, na sua grande maioria são pequenos e médios negócios. Quer ver? E aí o pessoal não entende por que os salários no Brasil são tão baixos. Ele não consegue entender. Porque tu já tá trabalhando para pagar a dívida trabalhista do cara antes cumprindo tua função. Entendeu? Já tá pagando. Como é que funciona isso na vida real? Eu vou te contar uma história que eu conheço, só que eu vou trocar aqui os nomes, só para você entender. O João trabalhou 2 anos num restaurante de bairro, ganhava um salário justo, era reconhecido por ser bastante esforçado. Só que chegou o momento que a empresa precisou demitir. E quando saiu, o patrão pagou tudo, pagou férias, pagou 13º, pagou FGTS, ou seja, estava tudo certinho. Só que aí, na mesa do bar, um colega disse para ele: cara, por que você não entra com uma ação contra essa empresa? Vai que cola. Se você ganhar, cara, é um dinheirinho extra que entra. Agora, se você perder, você não paga nada mesmo. João. Levei vantagem. É o legítimo levei vantagem. E tu tá entendendo que o cara que faz esse tipo de coisa, ele não tem a mínima capacidade de ver que ele está se prejudicando? Que ele está prejudicando não apenas a ele, mas todos os outros trabalhadores? Tu acha que o empresário é otário, irmão? Obviamente ficou tentado. Antes ele pensaria 2 vezes, porque se perdesse ele teria que arcar com os honorários advocatícios. Agora, sem risco nenhum, o que ele fez? Justamente ele entrou com ação contra a empresa. Esse é justamente o ponto que eu quero trazer aqui, meu amigo. Não se trata do João em si, mas sim sobre a lógica que se criou. Multiplica essa mentalidade por milhões de Joões em todo o Brasil. E agora você consegue entender o porquê que a Justiça do Trabalho está explodindo em processos trabalhistas. E aí o Joãozinho ele não consegue entender que quando ele abrir a birosquinha dele, a empresinha pequenininha dele, e ele tiver um funcionário, e o funcionário sair e ganhar 10 mil na justiça dele, ele quebra. Beleza, uma coisa é o cara que trabalhava no banco, botou o banco na justiça e ganhou 50 mil de indenização. O banco não vai quebrar. Mas o mercadinho do bairro, a lojinha pequenininha que perde 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil numa ação trabalhista, cara. E eu vejo o seguinte, eu vejo que patrão que é filho da puta tem que se fuder mesmo. Mas você tá entendendo que às vezes o patrão tem que fazer, vai fazer donate yuan, cara, e aí o cara ali, cara, que tá às vezes no limite, cara, ele perder 5 mil, 10 mil, ele quebra. A empresa dele quebra. E tem gente que vai no ri-ri, levei vantagem e prefere quebrar o mercadinho do bairro do que, tá ligado, não fazer esse tipo de merda, cara. É foda isso aí, cara. É uma pica esse negócio aí, cara. O que era pra ser uma exceção acabou virando uma regra. E agora, meu amigo, está gerando uma grande explosão de processos trabalhistas, batendo todos os recordes. Isso pode custar empregos, pode travar negócio, pode mexer também com o preço do que você coloca na mesa aí da sua família. E se você trabalha com carteira assinada, tem um negócio ou conhece alguém, cara, fica comigo porque eu vou te mostrar como é que isso está contaminando o mercado de trabalho e como isso também vai... Cara, você como empreendedor, é muito fácil, cara, você se livrar de ações trabalhistas, né? É só um dia você contratar uma palestra de alguma facção que domina a tua cidade e botar o cara da facção lá e falar assim, pessoal, olha só, esse cara aqui tá sobre a nossa proteção e qualquer um de vocês dois que botar algum processo contra esse empresário vai conversar com o nosso advogado. Fica a dica de empreendedorismo pra vocês aí, cara, pra vocês deixar, sabe, cada um no seu lugar, tá? Cada um no seu lugar, tá? Eu tô brincando, pessoal, esse nosso canal é de comédia, bem-vindos, meu nome é André e eu faço análises macroeconômicas aqui, sempre com um tom de sarcasmo. Nosso canal aqui é super metafórico, entendeu? Então é óbvio que isso é uma brincadeira, tá, pessoal? Impactar diretamente na sua vida. Bom, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Estadão. Ações trabalhistas caminham para novo recorde após a reforma puxada pela alta no setor de serviços. Especialistas dizem que decisão do STF, que derrubou a regra da reforma trabalhista,
motivou o aumento dos processos, o que está gerando um grande caos aqui no nosso país. Afinal de contas, se abre alguma brecha para ter problemas, para ter insegurança jurídica para as empresas, isso acaba... Às vezes vocês às vezes você não tem essa impressão de que o PT, a única coisa que o PT quer é que nos 4 anos de governo dele, que eles ficam 4 anos, 8 anos às vezes, eles querem instaurar assim o caos total. O caos total, para mostrar que você juntou 10 mil reais e você queria abrir uma barraquinha de cachorro-quente. Não, melhor nem arriscar. Nem arrisca. Parece que é isso, né? Impactando no trabalho, nos empregos no nosso país. Esse gráfico mostra pra gente os casos recebidos na Justiça do Trabalho. Na primeira instância, a gente consegue perceber o aumento, o volume de gente que dá uma olhada. Entrou na Justiça contra os empregadores. Lá em 2000, no início de 2000, 1.700.000 pessoas entravam na Justiça contra os empregadores. Isso ficou estável até aproximadamente ali 2007, 2008. E a partir de 2010, cara, teve uma explosão. Chegando aqui em 2016 com mais de 2.700.000 novos casos, novos pedidos na Justiça do Trabalho. Em 2017 teve a reforma trabalhista, que já tinha também mais de 2... Caiu 1 milhão, quase 1 milhão de ações trabalhistas, cara. Você tem noção quanta gente é isso, cara? 1.600.000 casos de gente entrando na justiça contra as empresas. E depois da reforma trabalhista, o que aconteceu? Aqui, ó, caiu uma queda drástica, chegando novamente aos níveis lá da década de 2000. E em 2021 caiu mais forte ainda por conta justamente da pandemia. Só que a partir aqui da decisão do STF, os processos aumentaram de uma forma muito forte novamente. Em 2024 foram mais de 2 milhões. Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi vender a minha empresa, meus queridos. Vendi a minha empresa. Falei, um grande abraço. E 100 mil novos casos. Uma que também eu era aquele empresário, sempre tratei com respeito meus funcionários, sempre paguei bem meus funcionários, sempre dei benefícios bons para os meus funcionários, né? Então, um grande abraço para os meus ex-funcionários aí. Você sabe quem vocês são, né, e tudo mais, né? Novos pedidos na Justiça do... E mandei matar 2 também que me botaram... Tô brincando! Cara, é comédia, é brincadeira. A gente tá brincando aqui. Eu tô na frente do Josué, irmão. Putz, grila, eu tô na frente do Josué, meu querido. Deixa eu tirar aqui. Desculpa, Josué. Trabalho. E agora em 2025, como a matéria trouxe aqui pra gente, está caminhando para bater mais um novo recorde. Isso é péssimo, porque trava a nossa economia, isso gera custos, gera burocracia. Toda essa insegurança acaba que uma empresa que poderia investir, poderia contratar mais pessoal. Volta e meia eu chegava no trabalho e botava a quadradona em cima da mesa, assim, eu chegava antes, né, para receber o funcionário. Minha mesa era na porta, então eu abria a porta, já tinha minha mesa, assim, né? Já deixava a quadradona do lado, assim, tá ligado? Fechamento de mês hoje, pessoal. Vamos trabalhar. Poderia fazer a economia girar, ela acaba não fazendo isso, ficando refém apenas de tecnologia e também deixando de crescer, deixando de fazer o trabalho crescer aqui no nosso país. Esse é o custo de uma ação como essa. E os setores que mais estão sofrendo com isso, mais têm pedido de ação trabalhista, são justamente os setores de serviços diversos, com 26,6%. Serviços diversos é o quê? Dos casos das ações trabalhistas. Cara, é bastante serviço. Pesado. Depois vem a indústria, com 17,5%. Em seguida, vem o comércio, com 12,5%. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Eu não estou falando que o trabalhador honesto, que foi explorado, que foi enganado, que teve o direito negado, que esse cara não tem que entrar na justiça contra a empresa. Esse trabalhador tem mais é que procurar a justiça mesmo, porque a lei existe justamente para proteger quem produz, quem sua camisa pela empresa e quem gera riqueza para o país. O problema não é esse trabalhador. O problema é quando a justiça cria um ambiente sem risco, o que incentiva também ações, muitas das vezes infundadas, de vagabundos que a gente sabe que existe no nosso país em qualquer lugar do mundo. Isso acaba sufocando o ambiente de negócios no nosso país. E o resultado é o que você acabou de ver aqui nos gráficos. Um crescimento explosivo do número de processos, principalmente do setor de serviços, justamente o setor que mais emprega no nosso país. Lembrando que o setor de serviços é o que mais emprega no nosso país, tá, pessoal? 55% de todos os empregos do Brasil são na área de serviços. A área de serviços hoje paga em média 8% de imposto. E com a reforma tributária do Lula e do Haddad vai para 32%, tá? Vai sair de 8% para 32% o imposto da área de serviços. Fiquem tranquilos, tá? Que vai piorar muito ainda o Brasil. Fiquem tranquilos.
Não, isso aqui não tem a mínima chance de dar certo, tá? E para quem acha que a criação de empregos no nosso país está indo de vento em popa, na realidade a gente tá numa... Mas como assim, Josué? O Josué tá espalhando fake news pra mim aqui, cara. Se o IBGE acabou de falar, faz 2 semanas atrás, que o desemprego no Brasil nunca foi tão baixo. O que tá acontecendo no nosso país? O que tá acontecendo? O IBGE acabou de falar, 5% de desemprego. Claro, é só não contar quem ganha Bolsa Família, é só não contar quem tá no seguro-desemprego, é só não contar um monte de gente, né? Se você não conta quantos moradores de rua tem na tua cidade, quantos moradores de rua tem? Nenhum. Curva justamente descendente, ao invés de ser uma curva ascendente, com uma queda assim muito forte na criação de empregos. Nessa matéria que saiu agora, no dia 27 de agosto de 2025, acompanhou como é que foi julho de 2025. A criação de empregos formais cai 32,2% em julho de 2025, ou seja, mostrando pra gente que o mercado de trabalho não está mais aquecido, cara. Será que tem a ver apenas com o tarifaço? Será que tem a ver apenas com a culpa é do Trump, né? É óbvio que a culpa é do Trump. O custo do Brasil, com a taxa de juros? Será que tem a ver também com essa quantidade absurda de pessoas entrando na justiça contra as empresas? Cara, pra mim é uma soma disso tudo, mas com certeza a questão das ações contra os empregadores pesa também e muito na hora de contratar. Esse gráfico mostra pra gente a situação dos empregos aqui no nosso país. A gente consegue fazer alguns recortes, né? Em 2021, logo depois ali da pandemia, a gente consegue perceber que a criação dos empregos estava indo de vento em popa. Tudo bem que estava absorvendo essa quantidade de gente aqui que ficou sem emprego ao longo da pandemia. E dezembro, historicamente, é o período com o maior pico de desemprego no nosso país. A gente começa a perceber que o fundo do desemprego está cada vez maior. Lá em 2020, teve um déficit de 153 mil empregos. Agora, em 2024, dezembro de 2024, teve um buraco aqui de mais de 500 mil de déficit de emprego. E em 2025, se a gente analisar o gráfico, a gente começa a perceber que esse é um gráfico um pouco menor do que os outros. Ou seja, todo esse fôlego que a gente ganhou aqui... Tem um alçapão, né, no fundo do poço, né? Que em 2021, 2022 e 2023, a gente está perdendo justamente agora em 2025. O problema que está na mesa nesse momento também é a questão do tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. O tarifaço impactará até 330 mil empregos se tudo der errado de... mas é só pensar que são 330 mil pessoas que estavam empregadas no governo do ódio, do Bolsonaro, e agora estão desempregadas no governo do amor. E são 330 mil empregos a mais, 330 mil votos a mais pro PT, né? Porque vão ficar no seguro, recebendo um seguro-desemprego, depois vai para um Bolsa Família, são 330 mil pessoas a votar mais depois no primeiro cara que oferecer ali qualquer tipo de migalha para essa galera, né? Isso. O Marinho, que é o ministro do Trabalho. E óbvio que tudo vai dar errado, até porque o que significa tudo dar errado? Se tudo dar errado, qual é a negociação que está sendo feita para mitigar isso? Já parou para pensar sobre isso? Qual é a negociação que está sendo feita agora para mitigar esse se tudo der errado? Nenhuma. Então é óbvio que vai dar errado. É óbvio que vai dar errado. Significa que se o governo não conseguir negociar com os Estados Unidos, ou seja, se tudo der errado... Hoje mesmo, foi hoje ou ontem, né? Lula falou assim que vão botar reciprocidade nos Estados Unidos. Então vai reduzir o imposto? Porque o Brasil já taxava os Estados Unidos super alto. Agora os Estados Unidos taxou em 100%, em 50%. Tem coisa que o Brasil taxa os Estados Unidos em 100%. Sacou? Será que o Brasil vai aplicar reciprocidade baixando o imposto, então? Já que os Estados Unidos está taxando 50%, nós vamos taxar 50% e vai cair o imposto no Brasil, então? Não, eles vão aumentar mais, né? Cara, é muita... Cara, eu vou falar real pra vocês, cara. Pra mim, todo petista, todo esquerdista, eu considero como bandido. É bandido, é gente ruim, é gente que quer roubar, é gente que quer vir aqui matar minha família e roubar as minhas coisas. Eu considero todo esquerdista como bandido, tá? Todos. Ah, mas o cara não sabia, o cara foi enganado. É bandido. Bandido. A gente vai perder aí aproximadamente 330 mil empregos no nosso país, o que é péssimo para a nossa economia. Aqui também diz que o Brasil... Pobre não come economia. Teve uma queda agora em julho, né, de 32% na criação dos empregos. É o pior resultado para o mês desde 2020. Naquele período havia uma pandemia de Covid. Cara, vocês têm noção que nós estamos com mais empresas fechando hoje do que estavam fechando na pandemia?
E nós estamos criando menos empregos hoje do que na pandemia, quando as empresas estavam fechadas. Não dá. E aí? O que eu faço, cara? Eu só tenho. Dolarizou teu patrimônio? Não. Comprou Bitcoin? Não. É isso aí, cara. É isso que eu espero. Esses dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nessa quarta-feira, dia 27 de agosto. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Bom, meus amigos, o mercado de trabalho ele está reagindo com bastante atenção e cautela, e vou dizer até medo. Os pequenos empreendedores... Guto mandou R$10. Fala aí, Guto. Beconê. Lembrando que hoje está muito melhor que amanhã. Faz o L e orangotagos. Hoje está muito melhor que amanhã, não é mesmo, querido? É isso aí, cara. Donos de restaurantes, oficinas, salões, começam a pensar 2 vezes antes de contratar. Por quê? Porque o risco de contratar virou maior do que o benefício dessa pessoa trabalhando dentro do negócio. Enquanto isso acontece, o que o empresário faz? Ele segura a vaga, ele substitui o funcionário por uma tecnologia, ele deixa de expandir. Ou seja, a mudança do STF não atinge só os patrões. Ela atinge diretamente as pessoas produtivas do Brasil. Gente que quer trabalhar, gente que precisa de emprego, gente que depende da roda da economia girando. E a reforma de 2017 tentou trazer esse equilíbrio, mas a interferência do STF desmontou todo esse equilíbrio. E agora estamos de volta à insegurança, ao medo, à trava que impede o país de crescer. E eu te pergunto nesse momento, o que você acha dessa situação toda? Você já foi uma pessoa... Eu acho que é pouco. Que teve que entrar com um processo contra alguma empresa? Coloca aqui, ó, no campo dos comentários, a sua participação. Nunca coloquei nenhum processo contra empresa nenhuma. É extremamente importante, você sabe disso, para dar corpo para nossa conversa. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo. Cara, muito bom, Josué Aragão, cara. E sabe o que é o foda, cara? O foda é, tipo assim, eu nunca levei processo de ninguém, de funcionário, tá ligado? E nunca botei empresa nenhuma na justiça e nunca levei processo de ninguém. Mas eu já levei 9 intimação extrajudicial por coisas que eu falei no YouTube. E tu sabe o que é o mais triste disso tudo? Aí você deve parar pra pensar assim, claro, o André tem um canal de política, fica falando de política o tempo inteiro, fica falando da parasitagem, fica expondo um monte de número aqui. É claro que vai tomar na intimação extrajudicial, né? Os políticos não gostam disso. Nenhuma foi de político, nenhum. Todas as vezes que eu tomei intimação extrajudicial para remover algum vídeo do YouTube, foi de empresas de tecnologia, empresas de informática. Vocês acreditam sobre isso? Aí eu vou lá, eu exponho um problema que é real, que existe. Aí eu abro o Reclame Aqui, eu mostro que tem um monte de problema daquela empresa sendo relatado. Aí eu ligo para pessoas, eu converso, eu monto um vídeo, eu faço um vídeo, coloco na internet e eu tomo uma intimação extrajudicial. Porque eu estou, né, falando uma verdade inconveniente, né? A questão é a seguinte, cara. Isso aqui não tem a mínima chance de dar certo. Não tem a mínima chance de dar certo. Minhas dicas são, não abra empresas no Brasil e não... E sempre aposte contra o Brasil. Sempre, sempre. Sempre aposte contra o Brasil. Aposte todas as tuas fichas contra o Brasil, porque não tem como dar errado. Não tem como dar errado, tá?